Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou demonstrar para vocês como construir uma CRUD usando o Windows Form e SQLite. Vamos lá? Bom pessoal, como eu havia comentado, eu vou demonstrar para vocês o que vocês devem fazer para conseguir construir uma CRUD utilizando o Windows Form e SQLite. Esse projeto aqui que vocês estão vendo, pessoal, eu desenvolvi com os meus alunos do curso técnico aqui de Presidente Prudente. E olha só que interessante, pessoal. Nós construímos aqui uma tela de cadastro de usuários, onde o usuário vai poder inserir um novo registro, colocando os dados dele, ó. Salvar esse registro. Ao salvar o registro, os dados já são exibidos aqui na grid, tá? E eu posso selecionar um dado da grid para excluir. E também eu posso fazer o que? Além de excluir um dado, eu posso editar esse dado. Tá ok? Então, como que a gente vai fazer isso? Aqui ele está processando ainda, vamos aguardar só ele finalizar. Tá? Eu coloquei um delay aqui de processamento. Vamos aguardar um momentinho. Pronto, já excluiu o registro, tá ok? E eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, o que foi feito. Que o objetivo principal é saber utilizar aqui o SQLite em um programa desenvolvido utilizando o C#, tá ok? Ah, Danilo, eu não quero fazer com Windows Forms, quero fazer com outra coisa. O método vai ser o mesmo. O que vai mudar é a forma de você exibir os dados na tela. Mas vamos lá. O que é o interessante aqui, pessoal? Se nós olharmos no nosso gerenciador aqui, ó, de soluções, eu vou ter alguns arquivos que são essenciais para o nosso programa. Primeiro arquivo, eu tenho aqui um arquivo chamado banco de dados. Olha lá. Para que ele serve, pessoal? Ele constrói o nosso banco de dados. Ele cria o nosso banco de dados SQLite. Então, aqui eu tenho uma classe chamada banco de dados, onde eu tenho um construtor. E esse construtor recebe como parâmetro o caminho, onde o arquivo se encontra. Então, aqui você vai passar o caminho de onde você quer salvar ou acessar o seu banco de dados. E aí ele cria uma conexão, ó. Ele cria uma string de conexão, tá? Onde eu coloco o data source, que é o arquivo que eu quero trabalhar, a versão do SQLite que eu vou utilizar e um buzz timeout. Para que serve isso aí? Às vezes, pessoal, dependendo da situação, que isso não é muito legal do banco de dados do tipo SQLite, ele pode apresentar erros, né, com relação à escrita e leitura. Por quê? Porque às vezes você vai mandar gravar um dado no banco e aí esse processo acaba demorando um pouquinho. Então você tem que aguardar, dar um delayzinho ali para que a operação consiga ser finalizada para depois você executar outra operação no banco. Então é legal colocar esse buzz timeout, beleza? E aqui nós chamamos o método inicializar banco de dados, que ele faz o quê? Ele praticamente verifica se existe um arquivo de banco de dados, ó. Ah, existe um arquivo? Ah, existe. Então tá bom. Então, se existe, ele pega e não faz nada. Sai, se já tem o arquivo, acabou. Ah, não existe, ó. Então vamos lá. Eu crio um arquivo com base no nosso database file path, ó, que é esse indivíduo aqui, ó, cadê? Database file path, ó, que eu passei, que é o nome do banco de dados. Então crio o arquivo, tá vendo, ó? E aí eu crio uma conexão, pessoal. Olha só que show de bola. Eu crio uma conexão usando a nossa string de conexão, tá? Criei a conexão, eu abro a conexão e crio um comando SQL. Então você pode executar qualquer comando SQL aqui no seu banco. Então eu crio um comando para criar uma tabela de usuários, onde eu tenho um código, um nome, um e-mail e uma senha. O código é autoincremento e uma tabela de sites, que o objetivo dessa atividade com meus alunos era criar um sistema para controle de sites.
tá ok? E aí eu tenho também uma outra tabela, onde eu passo o código, o nome e o endereço, e o código também é autoincremento. E aí eu simplesmente mando executar o comando, ó. Então, novamente, eu dou em using, crio um comando aqui, ó, do tipo SQLite, onde eu passo a conexão que eu vou usar para executar esse comando e o comando em si que eu quero executar. E depois, simplesmente, eu mando executar o comando, ó. O objeto aqui do tipo SQLite command, que é o comando .execute non-query. Fechou? Feito isso, ele já vai ter criado a minha tabelinha aqui, ó, de usuários. Depois eu faço a mesma coisa para a tabela de sites. Danilo, por que você usou um using aqui, ó, e colocou esses dados entre parênteses? Porque, pessoal, quando eu faço dessa maneira aqui, ó, o que significa? Que o que eu criei aqui dentro do using vai ser descartado. Ele vai apagar, não vai existir mais após a finalização do using. Entenderam? Então é uma forma muito comum de você economizar aí comandos na hora de trabalhar com objetos do tipo do banco de dados. Tá ok? Porque você vai, às vezes vai ter que abrir uma conexão, fechar, criar um objeto, deletar um objeto, e aqui já fica tudo de uma maneira bem mais fácil, ó. Using comando, ó, vou usar uma variável do tipo SQL command. Já usei, não vou usar mais? Acabou. O que está dentro do using é essa variável, é descartada. Não preciso me preocupar mais com ela na memória. Então é bem legal. Fechou? Então viram que legal? E aqui eu tenho um método que me retorna a conexão, ó. Porque toda vez do meu programa eu vou precisar me conectar com o banco de dados para executar um comando. Então aqui, ó, eu obtenho uma variável do tipo SQL connection para eu poder executar as operações. Porque se vocês não perceberam, pessoal, basicamente aqui essa classe ela já utiliza tudo que nós vamos usar no nosso programa principal. Eu crio uma conexão, cadê, ó? Aqui, ó. Eu crio uma conexão, abro uma conexão e crio um comando e executo um comando no banco. Basicamente são essas 4 operações que nós vamos sempre utilizar no nosso programa. Tá aqui. Então, para facilitar depois a nossa vida, o que eu fiz? Eu já tenho um objeto que é a conexão, e aí eu só vou precisar criar o comando para executar no banco utilizando essa conexão. Fechou? Maravilha. O que mais que eu tenho aqui que é interessante? Ó? Eu tenho a classe usuário, que vai representar os nossos dados, onde eu vou pegar da tela e eu vou inserir as informações aqui para depois, posteriormente, colocar esses dados no banco. Está aqui, maravilha. E nós vamos conhecer a nossa tela. Ó. Então vou abrir aqui o nosso formulário de usuários. Danilo, tem vários outros formulários aqui. Ó. Por quê? Porque esse projeto, a ideia dele é que os alunos complementem. Então, fica aí para vocês. Nós fizemos o formulário de usuários, vocês podem fazer o formulário de sites, tá vendo? Que eu comecei aqui, deixei quietinho aqui para os alunos terminarem. E nós temos também, ó, o formulário principal, onde você vai ter que fazer um menu para fazer a chamada dos usuários, fazer a chamada do formulário de sites, tudo aqui. E outra coisa interessante seria uma tela de login, que você pode colocar para ficar mais completo o seu projeto. Mas vamos lá, vamos voltar ao que nos interessa aqui, que é conhecer um pouquinho do que foi feito, tá? E aí nesta tela, pessoal, o que nós fizemos? Nós colocamos aqui um painel, tá? Com vários campos do tipo text box, tá aqui, vários botões, um data grid view, fechou? E aí, por padrão, eu deixo desativado os campos e eu só ativo quando eu clico no botão inserir, ó. Então o que o botão inserir faz? Ele define o valor de uma variável aqui que eu chamo de operação, que é uma variável da própria classe do formulário, ó. Que eu tenho de variáveis aqui no meu formulário?
o nome do meu banco de dados, uma variável que representa a operação que eu quero executar no meu banco de dados e o meu próprio banco de dados, ó. Tá vendo? E aí, já vamos aproveitar, no construtor do meu formulário, o que eu faço? Eu inicializo os componentes e crio o meu banco de dados, ó. Tá vendo? Depois que eu criei meu banco de dados, eu já pego e faço o quê? Olha só. Eu já crio aqui, ó, usuário repositório recebe usuário repositório banco de dados. Eu crio uma classe que eu não mostrei para vocês ainda, que eu vou mostrar daqui a pouco, que é a classe que executa as operações no banco de dados, correto? E eu tenho aqui um método que serve para limpar os campos. O que esse método faz, Danilo? Ele simplesmente, ó, limpa os campos, ó, que dedução. Desativa o painel para deixar como padrão, define a operação como inserir, ativa e desativa os botões com a tela padrão e, olha só que show de bola, cria uma variável tipo usuário repositório, tá? Pega e atualiza o nosso data source, pessoal, utilizando o método obter usuários lá de dentro, tá ok? E aqui eu coloquei um thread sleep, que é para guardar alguns instantes, alguns segundos, para depois eu poder executar outra operação aqui no meu banco, tá ok? Que às vezes eu já percebi que ele acabava ocorrendo alguns erros de acesso por conta da rapidez, dependendo da velocidade que você fazia, às vezes o banco estava travado. Então eu coloquei aqui, mas só por garantia, isso aqui não precisa, tá ok? Maravilha. Olhando inicialmente aqui, vamos voltar. Calma aí, pessoal, daqui a pouco eu mostro para vocês o nosso ator principal aqui, ó, que é o usuário repositório. O que eu tenho mais na tela? Eu tenho o botão editar, que basicamente também altera a tela, né, ó, e determina a operação que eu quero executar. Eu tenho o excluir. O excluir sim aqui, ó, já tem as operações que eu quero executar no banco. Vamos deixar ele quietinho aqui, daqui a pouco a gente volta. E o cancelar, que volta para a tela padrão. Acabou. Então, primeira operação que nós temos, pessoal, se eu for vir, que é a mais básica, que é de onde nós começamos sempre, é o inserir. Então, como que eu insiro? Eu clico no botão inserir, ele vai ativar os campos, preencho e clico em salvar. Então, toda a programação vai estar aonde? No salvar. Aí, o que tem lá? Vamos ver. No salvar, eu crio novamente aqui um objeto do tipo usuário repositório, que é quem executa as operações no banco. Crio um objeto do tipo usuário, pego os dados dele, ó, e aqui eu faço uma verificação, ó. Se for para alterar um usuário, aí sim eu pego o ID da tela. Se não, eu não preciso pegar, porque ele vai estar em branco. Inserir não vai ter valor nenhum lá. E pego todos os outros campos. Fechou. Novamente eu verifico que operação que é. Se for inserir, eu rodo, executo o método adicionar. Se for o alterar, eu executo o método alterar do usuário repositório. Tá? E aí, vamos lá, agora que vem a parte importante. Usuário repositório, né? Cadê esse indivíduo aí, ó? Cadê essa classe? Vamos lá, usuário repositório, tá aqui. E essa é a classe que executa todas as operações no banco, relacionado à tabela de usuários. Então, eu tenho aqui o banco de dados que o usuário vai utilizar. No construtor, eu passo o banco de dados e a minha variável underline banco de dados recebe ela. E aí o método adicionar, pessoal, olha que fácil. É igual que nós fizemos naquele primeiro arquivo. Eu pego o using, crio uma conexão, ó, por meio do obter conexão. Opa, já tem a conexão. Abro a conexão, crio um comando. Olha só que legal. Criei um comando, ó, new SQL command. Coloquei o comandinho aqui dentro.
e passei a conexão que eu quero utilizar para executar esse comando, tá? E aí, não sei se vocês perceberam, esse arroba aqui, ó, significa um parâmetro. Então eu tenho que trocar isso aqui por um valor. Então eu vou no comando e adiciono parâmetros, ó, add with value. Então vou adicionar um parâmetro com valor. O arroba nome, quem vai ser? Vai ser o nome do usuário que eu recebi aqui no método adicionar. E assim sucessivamente. E depois eu só executo o método execute non-query. O que esse método faz? Ele executa uma ação no banco de dados e a única coisa que ele me devolve é a quantidade de alterações que ocorreu no banco. Só isso. E fecha a conexão. Viram que legal? E já aproveitando isso, pessoal, nós temos aqui os outros métodos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Pensando no alterar, olha só que legal. Vamos procurar aqui alterar, ó. Que não são as duas operações que eu executo no banco. O alterar eu recebo o usuário também. Crio uma conexão. Abro ela. Crio um comando para alterar, ó. Onde eu dou um update usuários, set, mudo o nome, o e-mail e a senha, onde o código seja igual ao ID. Acabou. Crio um comandinho, do mesmo jeito que nós fizemos lá em cima. Leio os parâmetros e mando executar. Acabou. É igual o processo. Não mudou nada. Perceberam? Crio conexão, defino um comando, executo o comando. Morreu. E o excluir? Mesma coisa, ó. Para excluir eu preciso do código, não preciso? Recebo o código aqui, vou lá, crio uma conexão, abro a conexão, monto meu comando, crio meu comando e falo em qual conexão eu vou utilizar esse comando, adiciono os parâmetros do comando e mando executar e fecho a conexão. Acabou. Então, nós já vimos o excluir, o alterar, o inserir. Faltou quem, pessoal? O localizar. Eu pulei aqui, que vocês devem ter visto. Então, criamos um localizar que me retorna uma lista, ó. E aí, o que eu faço? Obter usuários. Então, criei uma lista de usuários, abro uma conexão. Olhem, reparem só para vocês verem que é a mesma coisa. Tá? Crio um comando de D1 select convencional, defino qual conexão vou usar, e aqui agora mudou um pouquinho, ó. Eu executo o comando, ó, execute reader, tá vendo, ó? Que ele me devolve o que? Um data reader, como se fosse um livrinho onde tem todos os arquivos que ele conseguiu trazer do banco, tá ok? Onde cada folhinha desse livrinho, você pode pensar assim, é como representa, né, um registro que está lá dentro. E aí o que eu faço, ó? Eu crio um laço de repetição e vou lendo essas folhas. Então é como se eu falasse assim, ó, vá para o primeiro registro, ó, read, leio o primeiro registro. Então está posicionado lá. E aí eu faço o quê? Crio um objeto do tipo usuário e preencho os dados dele, ó, lendo os valores daquela folha. Então esse read é como se eu posicionasse um cursor, um ponteiro, no primeiro registro que ele trouxe, tá? E a partir desse momento eu consigo obter os dados desse registro por meio do índice. O que seria esse índice? O nome do campo que eu defini ali na minha tabela que ele trouxe. Acabou. Eu estou pegando e guardando dentro de usuário. Ah, e se não tiver um registro para ler? Ele vai sair fora do while. Por quê? Se ele conseguir fazer a leitura e se posicionar em um registro, ele vai retornar true. Senão ele vai retornar false. Correto? E aí ele vai lendo cada registro ali na folhinha e adicionando na minha lista de usuários, ó, tá vendo? Acabou. No final eu fecho a conexão e devolvo para o usuário uma lista de usuários, ó, para quem chamou esse método. Pronto. E com base nessa lista eu posso usar de diversas maneiras, em um programa em modo texto, modo console, um programa visual, um programa feito até no MAUI, todos os frameworks presentes ali no C Sharp, você consegue usar a lista. Então, tá perfeito, tá?
Não precisa ser apenas em Windows Form. E eu tenho aqui a busca, olha só, um obter dados que nós fizemos com base no código. Eu quero fazer um obter com base no nome. Só você alterar esse obter usuário aqui. Em vez de ser o código, ser o nome, você vai conseguir obter o usuário do mesmo jeito. Então, criei um usuário, criei uma conexão, abri a conexão, criei um comando, onde o que muda? O where, tá? O código, o ID tem que ser igual ao parâmetro, @id. Passei a conexão, defini o valor, executei o reader, li. Danilo, você não fez validação? Não. Eu sempre sei que o código que eu vou passar aqui para o usuário sempre vai existir, porque ele vai pegar daquele data grid. Então, o código sempre vai estar lá. Vai clicar no código que existe. Então, nunca vai dar um erro aqui de não achar. Tá? Peguei os dados, fechei a conexão, devolvo o usuário. Então, pronto, gente. Finalizou. Viram que legal essa classezinha aqui, ó? Agora é só chamar ela e usar ela em todo momento, que é o que nós estamos fazendo, ó. No nosso formulário de usuário, olha só. Chamei o adicionar, chamei o alterar, acabou. Chamei o limpar campos. O que o limpar campos faz? Novamente, ele limpa os campos e atualiza o data grid, ó. Então ele fala que o data source do data grid, pessoal, vai ser o que? Vai ser o obter usuários. Olha, o obter usuários aqui, ó. Então eu pego aquela lista de usuários e falo que é a origem aqui dos nossos dados do data grid. E aí ele simplesmente mostra os dados na tela. Viram que legal? Muito fácil, né? E o excluir, que faltou. O excluir só vai estar ativo aqui, ó. Não sei se vocês perceberam. Deixa eu rodar ele novamente. Se você selecionar um campo e ele vier para cá, ó. Aí eu tenho excluir ativo. Tá vendo? Então, quando eu clicar em excluir, o registro, os dados do meu registro vão estar na tela de edição ali, ó. E aí a única coisa que eu tenho que fazer, aqui eu crio uma caixa de diálogo, né? Pergunto se o usuário escolheu sim para excluir o registro. E aqui eu faço o que? Pego o código, crio um objeto do tipo usuário repositório, olha só que legal, e mando excluir este objeto, esse registro do banco. Só isso, pessoal. Chamo excluir. Acabou. E depois eu faço o que? Limpo os campos. Viram que legal? Tá aí. Show de bola, né? Então, pessoal, consegui mostrar para vocês, de uma maneira bem relativamente simples, o que você precisa fazer para criar a sua CRUD. Tá? Tarefinha aí para casa. Tentem melhorar isso. Vou dar uma dica. Puxa vida, Danilo. A todo instante, no inserir, no alterar, no excluir, eu estou criando um objeto do tipo usuário repositório. Será que eu não posso ter apenas um objeto desse? E eu vou utilizando sempre esse objeto, ao invés de ficar criando? Então, tá aí a dica. E talvez a gente até já começou a implementar isso aí de algum jeito. Tá ok? Será que nós começamos a usar isso daí de alguma maneira? Então, fica a dica aí para vocês pensarem. Tá ok? E aí, o que mais que falta? Vocês podem criar a tela de login, criar o formulário principal e criar a tela de sites, que é similar à tela de usuários. Tá ok? Quem conseguir pode enviar aqui para nós o conteúdo para nós corrigirmos. Então, pessoal, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.